Amém, glória a Deus. Irmãos, hoje estou aqui à frente com a responsabilidade de falar, para os irmãos sobre essa tão maravilhosa graça que nós encontramos através da pessoa de Jesus, falar dessa mensagem tão impactante que um dia veio aos nossos corações. Confesso aos irmãos que já havia bastante tempo que eu não falava aqui aos irmãos. Peço aos irmãos que estejam orando pela minha vida, Estou um pouco nervoso. Já, como se diz, aos meus colegas aí da classe, da turma do pastor, já fica aqui o desafio, para vocês também, que estarão aqui também à frente. Hoje nós temos, graças a Deus, com a ajuda do pastor, um apoio, Hoje nós estamos estudando, tendo a oportunidade de aprender, como preparar um sermão, como falar à igreja sobre a tão grandiosa obra de Deus nas nossas vidas. Então, irmãos, eu vou convidá-los, a se colocar em pé. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de João. Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 19 até o verso 34. Os irmãos encontraram? Amém? Vamos ler a palavra de Deus. O testemunho de João Batista. Este foi o testemunho de João, quando de Jerusalém os judeus enviaram-lhe sacerdotes e levitas para lhe perguntar: quem és tu? Ele declarou e não negou, mas anunciou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então, quem és tu? És Elias? Ele respondeu: não sou. Tu és o profeta? Ele respondeu: não. E perguntaram-lhe de novo: quem és tu? Precisamos responder aos que nos enviaram: o que dizes a respeito de ti mesmo? Ele respondeu, citando o profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Então os emissários da parte dos fariseus perguntaram-lhe: neste caso, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João lhes respondeu: eu batizo com água. No meio de vós está alguém a quem não conheceis, aquele que vem depois de mim, de quem não sou digno de desamarrar as correias das sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha em sua direção e disse: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É sobre este que eu falei: depois de mim vem um homem que está acima de mim, porque ele já existia antes de mim. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim batizando com água. E João deu testemunho dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água, disse-me: aquele sobre quem vires descer e permanecer o Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo. Eu mesmo vi e já vos dei testemunho de que este é o Filho de Deus. Amém? Oremos. Senhor Deus, Pai amado, nós mais uma vez, ó Deus, estamos, ó Pai, na Tua casa. Estamos aqui, ó Deus, com o intuito de estudar, ó Deus, de aprender, ó Deus, mais da Tua palavra. Nós sabemos, ó Deus, que somos pecadores, somos carentes, ó Deus, da Tua graça. Somos carentes, ó Deus, da Tua misericórdia, ó Deus. Somos carentes, ó Deus, do Teu cuidado. Se levantamos, ó Deus,
Se estamos de pé, se estamos hoje aqui na tua casa, é porque o Senhor nos concedeu essa paz, essa bênção de estar aqui, ó Deus. Nós agradecemos a Ti, ó Deus, pedimos o Senhor que esteja abençoando, ó Deus, para que tão somente eu possa falar da Tua palavra, ó Deus, aos corações que aqui estão. Peço a Ti, ó Deus, que esteja nos dando, ó Deus, um culto, ó Deus, na presença do Senhor, ó Deus. É a oração que eu faço a Ti, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, essa passagem de João, ela retrata um momento em que João Batista estava ali na região da Galileia, então falando do amor de Deus. João, nascido em uma família sacerdotal, pertencia à tribo de Levi. Ele começou seu ministério no Vale do Jordão, quando tinha aproximadamente 29 ou 30 anos de idade, e proclamava corajosamente a necessidade de arrependimento espiritual e preparação para a vinda do Messias. João é usado por Deus. Em Lucas 3:3, ele percorreu toda a região do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados. João foi o agente enviado para preparar o povo para a vinda eminente do Messias, para chamar as pessoas de volta à santidade. João sabe, através de Deus, o que as pessoas não sabem, ou seja, o que o mundo vai mudar e todos devem estar preparados. Assim como um arauto, né, pessoas na Idade Média autorizadas pelo rei para transmitir ao povo alguma comunicação que o rei desejava então fazer. João, propriamente dito, não era um arauto, mas João, através do Espírito de Deus, veio preparar o caminho para o rei, Jesus. Amados, essa palavra, né, essa introdução nos mostra que João Batista, então, não sei se os irmãos já tiveram oportunidade de estudar, João Batista era primo de Jesus, né? A sua mãe, Maria, era prima então de Isabel. E João tinha um parentesco com Jesus. E interessante percebermos como Deus, então, através da sua ação, então, sobre o tempo, ele faz com que João prepare o caminho para que então Jesus possa vir, para que Jesus então possa ser anunciado. E assim como em várias situações, né, como talvez os irmãos já tenham percebido, em alguns filmes medievais, em alguma situação das nossas vidas, geralmente quando um rei vai se pronunciar, geralmente você tem então ali uma comitiva real que vai à frente, então faz o anúncio sobre aquele rei, faz um pronunciado. E João, nesse contexto, ele então veio preparar o caminho então para que Jesus pudesse vir após ele. Se nós observarmos a partir do verso 19, nós então podemos notar: este então foi o testemunho de João, quando de Jerusalém os judeus enviaram-lhe sacerdotes e levitas para lhe perguntar: quem és tu? Né? Então nós temos naquele momento ali, irmãos, dentro daquele cenário onde podemos observar aquela liderança, né, aquela liderança ali de Israel naquele momento, João começa a incomodar e chamar a atenção dos líderes religiosos. Muito provavelmente a fama dele havia chegado até esses líderes. Então eles ficaram interessados em saber quem é esse tal de João, né? E no verso 20 nós temos
após a pergunta desses líderes religiosos, nós temos: ele declarou e não negou, mas anunciou: eu não sou o Cristo. Está no verso 20. O termo Cristo, naquele momento, fazia referência no hebraico para então Messias. Se notarmos no verso 21, então, continuamos aqui a indagação daquela comitiva a João. Perguntaram-lhe: então quem és tu? És Elias? És Elias? Naquele momento, irmãos, da história, naquele momento ali, aquelas pessoas então admiradas com a grande mensagem que João transmitia, com tantas pessoas que procuravam João naquele momento ali, porque a palavra de Deus que era transmitida através de João, ela chamava tanta atenção e tantas pessoas procuravam então ali ter acesso a João Batista, ouvir a sua palavra, que então aqueles líderes religiosos ficaram incomodados. E, de acordo com as profecias, em Malaquias 4:5, a gente tem então a seguinte palavra: eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Essa profecia dizia que o profeta Elias retornaria antes que o Messias estabelecesse seu reino terreno. Deus enviou João, que era como Elias, ou seja, alguém que tinha o mesmo tipo de ministério, o mesmo poder e personalidade, semelhante. E então, aquela comitiva permanece ali com as suas indagações. Então Elias respondeu: não sou eu. Então perguntaram: tu és o profeta? Elias respondeu: eu não sou. João, naquele momento ali, aquele povo remete a essa profecia, a essa questão, perguntando a ele se ele era o profeta. Por quê? Porque em Deuteronômio 18, do verso 15 ao 18, nós temos o seguinte, a partir do verso 15: o Senhor teu Deus levantará um profeta semelhante a mim do meio de ti, dentre teus irmãos, a ele ouvirás. Então aquele povo ali, conhecedor, também da Bíblia, conhecedor então do Antigo Testamento, eles começaram, tamanho volume tamanha tão impressionante era a palavra que João trazia, que eles começaram então a buscar personagens do passado para indagar a João. No verso 22, eles continuam dizendo o seguinte: perguntaram-lhe de novo: quem és tu? Precisamos responder aos que nos enviaram. O que dizes a respeito de ti mesmo? O que dizes a respeito de ti mesmo? Então, João então respondeu a eles, citando aí a passagem do grande profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. E aí nós então nos remetemos a outra passagem. João ali também mostra a sua grande sabedoria em também falar das coisas de Deus, e sabendo como então ele estava passando por uma entrevista, ele também teve a grande sabedoria vindo de Deus para então os responder. Então nós temos lá, falando dessa profecia em Isaías, de Isaías 40, do verso 3 ao verso 5. Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Essa passagem de Isaías fala sobre o livramento prometido ao povo de Israel. No verso 5 de Isaías 40, nós temos a seguinte palavra: a glória do Senhor se revelará e todos juntos a verão, pois foi o Senhor quem falou. Naquele momento nós temos então o próprio Deus então falando aquele povo ali através de Isaías sobre a vinda do Messias. No verso 25, irmãos, perguntaram-lhe: neste caso, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias,
Nem o profeta? Então, irmãos, a partir desse momento nós temos aquela comitiva, então, ali, perguntando para ele dessa forma, né? Por que batizas, se não és Cristo, nem Elias? Havendo João se identificado como uma mera voz, surgiu então a questão quanto à sua autoridade para batizar. Aquele povo, né? Aquele povo, então, principalmente esses que se diziam, né, mais santos do que os outros, né? Estou aqui falando aqui da liderança religiosa daquele momento. Eles entendiam que a pessoa, para ter a autorização, para ter então aquela autonomia, aquele poder, para então poder fazer esse tipo de ações naquele momento, ela deveria ter algo diferente. E João se identificou, né, como uma mera voz, né? João, na sua tão humildade ali, ele se identificou como uma mera voz. Então, naquele momento, ele passou a dizer para aquelas pessoas ali o seguinte: eu não tenho autoridade, né? Eu não sou diferente de ninguém. Eu sou apenas mais um que está aqui fazendo a vontade de Deus. E então no verso 26 ele responde: eu batizo com água. No meio de vós está alguém a quem não conheceis. João, naquele momento, concentra a atenção como precursor de Cristo, que usava o batismo tradicional. Naquele momento ali, irmãos, pessoas que não conheciam, pessoas que desejavam, né, alguns gentios que desejavam ser, vamos dizer assim, essas pessoas, alguns gentios que gostariam de se converter ao judaísmo, que eram chamados também de prosélitos, essas pessoas, elas então passavam por esse batismo. E esse tipo de batismo, que é o batismo de imersão que João realizava, essas pessoas então poderiam, então, a partir daquele momento, se purificar e passar a se tornar judeus de coração, né? Então João fazia esse tipo de batismo. A questão que a gente percebe nesse momento aqui, que incomodou tanto a liderança naquele momento, aquela liderança religiosa, era porque João batizava no Jordão e as pessoas confessavam seus pecados, e a partir de então, confessando os seus pecados, essas pessoas tinham a oportunidade de mudar a sua vida naquele momento. Só que o que chamou a atenção daquelas pessoas ali, daqueles líderes religiosos naquele momento, foi porque João batizava os próprios judeus. E então aquilo passou a incomodar a liderança religiosa naquele momento. Porque era como se eles estivessem assustados, porque era como se João estivesse tratando os próprios judeus como gentios, né? E essas pessoas, então, através dessa palavra de arrependimento, através dessa palavra que cativava os corações naquele momento, essas pessoas, então, passaram a ter uma nova oportunidade de, então, curar suas feridas espirituais, e passaram a ter um momento diferente ali na sua conduta da sua vida. E as palavras de João, para que os irmãos possam também entender o contexto, entre Malaquias e o primeiro livro aí de Mateus, né, naquele momento ali houve um período de 400 anos de silêncio. Deus ficou 400 anos sem ter uma pessoa que intermediasse esse contato entre as pessoas, né, entre o povo de Deus naquele momento ali. Então você tem ali um pregador, no caso João, que veio diretamente ungido pelo Senhor para que então pudesse falar sobre as grandezas de Deus. E João então era usado por Deus naquele momento e chamou muita atenção daquelas pessoas ali, daquela região, porque as palavras de João, penso eu, tenho certeza, tocou muito o coração daquele povo ali naquele momento. E por isso, então, todo esse alarde, né, toda essa questão ali vivenciada por aquele povo.
No verso 27, João continua dizendo: aquele que vem depois de mim, de quem não sou digno de desamarrar as correias das sandálias, né? Então, irmãos, olha que passagem muito, muito legal, muito bacana. O que vem após mim, de quem não sou digno de desamarrar as correias das sandálias. João, então, irmãos, começa naquele momento ali a direcionar toda a atenção para Jesus. João, como precursor, como aquele que veio para anunciar a Cristo, como aquele que veio anteceder a Cristo, ele com uma extrema humildade, ele começa a direcionar tudo para Jesus. João sempre muda o foco para Jesus. Olha que passagem interessante. Em outras palavras, o escravo, ele é obrigado a retirar as sandálias do seu mestre. João se coloca na condição de não ser digno nem de ser escravo de Jesus. Irmãos, essa passagem é muito forte, né? O escravo, ele é obrigado, em muitas circunstâncias, a retirar a sandália do seu mestre, porque ele é obrigado, porque então você tem uma pessoa a quem você deve obrigação. João se coloca na condição de não ser digno nem de ser escravo de Jesus. Tamanha humildade e tamanha reverência e tamanha relação que ele teve ali de saber, né, qual era o seu lugar naquele momento. E partindo, né, irmãos, para o verso 29, então no dia seguinte, João viu Jesus que vinha em sua direção e disse: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amados, eu fico imaginando essa situação. João então ali pregando o evangelho, né? João ali pregando o arrependimento, falando das grandiosas obras de Deus, falando do amor de Deus, e eis que, olhando, né, ao redor, ele então contempla, né? João então disse, né? Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Provavelmente aquela comissão de líderes religiosos, estando ali presentes, ouvindo a mensagem de João, pôde presenciar essa situação tão particular. O uso de um cordeiro para sacrifício era muito familiar aos judeus. Um cordeiro foi usado como sacrifício durante a Páscoa. Um cordeiro foi levado ao matadouro nas profecias de Isaías. Um cordeiro era oferecido nos sacrifícios diários de Israel. João Batista usou essa expressão como referência ao sacrifício final de Jesus na cruz para redimir os pecados do mundo. João, então, naquele momento, né, certamente, com toda certeza, usado, né, pelo Espírito de Deus, ele reconhece: eis o Cordeiro de Deus. No verso 31, irmãos, no verso 31 temos o seguinte: eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim batizando com água. Eu não conhecia, João não conhecia, como aquele que havia de vir, ou seja, o Messias. No verso 32, e João deu testemunho dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. No verso 33, e João deu testemunho dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. O verso 32. E no verso 33, eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água disse-me: aquele sobre quem vires descer e permanecer o Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo. Amém? O Pai revelou claramente a João a verdadeira identidade de Jesus, ao enviar o Espírito Santo na forma de uma pomba para pousar sobre ele. Naquele momento, João tem o ápice do seu ministério e passa o bastão para o próprio Deus. Amados, eu fico imaginando
que situação maravilhosa. João, o precursor de Cristo, naquele momento da história, ele então fazendo a vontade de Deus, passando ali por toda a região da Galileia, da Judéia, batizando, fazendo grandes maravilhas no meio do povo, e então tem o grande encontro com Jesus. E ele tem o ápice do seu ministério. O ápice do seu ministério foi a honra de ter conhecido o próprio Deus encarnado. Fico imaginando aqui, né, com minha visão humana, João ali naquele momento tão especial e cumprindo aquilo que Deus havia determinado em sua vida. Ou seja, anunciando a Jesus, anunciando o grande rei, anunciando aquele que viria como o Cordeiro de Deus para salvar a humanidade. Irmãos, como grande ideia nós temos aqui que Deus usa João Batista como grande testemunha para anunciar de maneira oficial a chegada do Cordeiro, aquele que tira o pecado do mundo. A resposta que nós temos também a esse texto, o autor deseja mostrar João Batista como ungido do Senhor naquele tempo que precedeu Jesus, apontando para a vinda do Messias, o grande Redentor da humanidade. Eu separei, irmãos, aqui um pequeno trecho para os irmãos terem uma pequena ideia de quão poderosa essa palavra é. Eu tenho aqui um pequeno trecho aqui de algum esboço, e esse esboço de Spurgeon, ele diz o seguinte: Spurgeon, que foi um grande mensageiro, um grande, né, pregador da palavra de Deus, em 1857, ele dizendo ali, né, sobre uma situação peculiar, uma situação particular da sua vida, em 1857, um dia ou dois antes de pregar no Palácio de Cristal, fui decidir onde deveria ser posta a plataforma, e para examinar as propriedades acústicas do edifício, gritei em alta voz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em uma das galerias, um operário que nada sabia do que estávamos fazendo ouviu as palavras, e elas lhe chegaram à alma como uma mensagem do céu. Convicto por causa de seu pecado, deixou as ferramentas, foi para casa e ali, após um período de luta espiritual, encontrou paz e a vida ao contemplar o Cordeiro de Deus. Anos mais tarde, narrou esse fato a alguém que o visitava em seu leito de morte. Observe, irmãos, que a palavra, uma simples palavra, um pregador que em algum momento ali de sua caminhada foi apenas fazer um teste, foi apenas posicionar, né, uma melhor localização então para a sua palavra, né? Ele então clama em alta voz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Fico imaginando, então essa palavra penetrou no coração de um operário. Essa palavra então penetra no coração desse operário que ali provavelmente estava fazendo apenas reparos, estava fazendo coisas tão pormenores ali naquele salão. E então essa mensagem toca o coração desse operário, e mais tarde esse operário, em conflito espiritual, entrega sua vida a Cristo. Irmãos, como aplicações, né, podemos aqui tirar algumas aplicações para as nossas vidas. Gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção. Precisamos todos os dias endireitarmos nossas veredas. João, em todo momento, ele sempre usava essa expressão, né? Arrependei-vos. O reino de Deus está próximo. Endireitai as vossas veredas. Fica aqui a pergunta, né? Nós temos no dia a dia endireitado as nossas veredas? Temos buscado, né, estar em contato com Deus todos os dias?
Temos buscado a presença de Deus em nossas vidas? Temos nos arrependido daquilo que temos feito todos os dias, aquilo de errado? Um segundo tópico, precisamos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Inclusive, eu gosto, o pastor já compartilhou conosco aqui, né? Às vezes nós gostamos de pedir perdão por atacado, né? Às vezes pedimos perdão, Senhor Deus, perdoa os nossos pecados. Mas precisamos ter essa consciência que precisamos nos humilhar diante de Deus e precisamos, então, confessar pecado a pecado ao nosso Deus. É engraçado que quando a gente vai pedir, a gente tem um pedido exclusivo, né? Senhor, eu peço pela minha casa, peço pela minha família, peço pelo meu trabalho. E também devemos ter essa postura quando estamos também naquele momento de endireitar nossas veredas. Senhor, me perdoa por isso, me perdoa por aquilo, me perdoa por ter feito aquilo outro. Precisamos também ter essa consciência. Precisamos aumentar nossa comunhão com Deus através da oração, leitura da palavra, comunhão com a igreja, comunhão com os irmãos, né? Semana passada, também na palavra do pastor, tocou muito meu coração quando ele falou, irmãos, a nossa principal ferramenta é a oração. A gente participa aqui dos cultos de quarta-feira, a gente vê poucos irmãos. É uma coisa que tem me incomodado e serve para mim também. Às vezes eu não venho nos cultos de orações e eu vejo a importância da igreja também estar atenta a isso. A nossa principal ferramenta hoje para que possamos ter um relacionamento com Deus, para que consigamos alcançar aquilo que Deus tem para as nossas vidas, é estar aqui, irmãos. É vir aqui na quarta-feira, na terça-feira pela manhã. É a nossa principal ferramenta é a oração, a leitura da palavra, né? A comunhão com a igreja, a comunhão com os irmãos. E por último, irmãos, precisamos anunciar a Cristo como o Cordeiro de Deus, que se entregou por nós e nos deu a oportunidade de ter a vida eterna. Amém? Precisamos anunciar a Cristo como o Cordeiro de Deus, que se entregou por nós e nos deu a oportunidade de ter a vida eterna. Peço a Deus que essa palavra possa vir ao encontro, né, dos irmãos. Peço a Deus que esteja abençoando fortemente a vida da igreja, que possamos, né, caminhar a passos largos aí rumo a Canaã celestial.